Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sim, o Flamengo amassa o Grêmio que escapa de uma goleada histórica em Porto Alegre. O rubro-negro encaminha a sua vaga para a final da Copa do Brasil, ainda tem o jogo da volta, mas o Grêmio cometeu muitos erros. E o Felipe Luiz, ele mesmo, foi a diferença no jogo. Vamos falar de tudo que envolveu a partida? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O assombro do elenco do Flamengo, ele começa quando, antes do jogo, o Jorge Sampaoli havia perdido o selecionável Ayrton Lucas, jogador de seleção brasileira, talvez um dos melhores do Flamengo no ano. E aí entra o Felipe Luiz, jogador que a gente conhece, já veterano e que não tem mais o mesmo ímpeto, né? Ele foi a diferença no jogo, porque acabou surpreendendo, desencaixando e sendo mais uma figura no meio-campo onde o Flamengo deitou, onde já teria mais jogadores do que apenas os dois volantes do Grêmio, o Vijaçante e o Carbajo, porque os demais são meias de chegada, que fazem recomposições e tudo mais, mas não têm a mesma pegada e acabam correndo atrás dos meias do Flamengo. Mas o Felipe Luiz não foi um lateral, ele foi um meio-campista. Ele atuou por dentro e conseguiu ditar o ritmo do jogo juntamente de outros grandes jogadores. O Thiago Maia fez um partidaço, achei estranho quando o Sampaoli não escala o Alan, contratado, junto ao Atlético Mineiro, começa no banco de reservas, você já não tem o Gerson. E aí ele abre o meio-campo com o Thiago Maia e o Vitor Hugo. Pensei, poxa, que time aberto, né? Não tem um jogador mais posicionado ali, porque o Alan faz essa função um pouco mais recuada de troca de passes e também um exímio jogador muito técnico. Mas ele opta por isso e o quarteto, né, que a gente conhece muito bem, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. O Flamengo com muita qualidade do meio para frente, mas em alguns momentos da temporada, né, vulnerável defensivamente. Pensei, bom, o Grêmio tá com o seu time titular, recuperou Suárez e Vijaçante, tá com 50 mil torcedores dentro da arena. O Renato dá a informação antes da bola rolar de que o Suárez fica até dezembro. O Grêmio encerrou essa novela mexicana, o Suárez vai ser um jogador que vai continuar conosco até o fim do ano, e aí depois eles vão discutir o que vai acontecer, né, por conta do assédio do Inter Miami, mas o Suárez vai continuar. E aí você pensa, poxa, isso mexeu evidentemente com todo o ambiente do estádio, do pré-jogo, de que o Grêmio poderia fazer um bom enfrentamento, como fez no Rio de Janeiro naquele 3-0, que foi um resultado assim meio maluco, porque o Grêmio criou muitas oportunidades, assim como o Flamengo, mas enfim, jogando em casa, num jogo de mata-mata, o Grêmio tinha essa chance. O Grêmio marcou alto, começou a marcar pressão, teve uma pegada muito boa nos primeiros minutos. E isso gerou um desconforto no Flamengo. O Flamengo estava com dificuldade para se encontrar no jogo. A partir dos 15, 20 minutos, o Flamengo entrou no jogo. E não saiu mais. E ali o Grêmio se perdeu completamente. O Flamengo, quando bota a bola no chão, ele manda exatamente pela capacidade técnica dos seus atletas. E o Grêmio, que também não sabe jogar muito sem a bola, o Grêmio joga mais com a bola, pela característica dos seus atletas, ficou correndo atrás do Flamengo. E aí você se desgasta mais, você fica desencaixando a tua marcação o tempo inteiro, porque o Flamengo vai trocando passes até encontrar um momento de espaço entre os setores, e o Grêmio deu muita brecha. O Grêmio cometeu muitos erros de passe, inclusive, erros bobos, e tem uma grande chance quando tá 0-0, numa saída de bola errada do Matheus Cunha, em que a bola cai no pé do Vijaçante. E ele opta por finalizar, e aí o Matheus Cunha faz uma baita defesa. Sobra para o Luizito, que tenta encobrir o goleiro. O Luizito, enquanto teve perna, tentou encobrir o goleiro do meio do campo e, por detalhe, não faz um golaço. Dá um voleio num lançamento do João Pedro, em que ele pega de primeira e a bola sai um pouco mais forte. Tem esse lance por cobertura aí, num erro do Vijaçante, porque se ele toca de lado para o Soares, o Grêmio fatalmente faria o gol. O Grêmio erra mais uma vez, isso tem sido uma tônica da temporada. Muitos gols, com a possibilidade de fazer gols, e o Grêmio acaba desperdiçando. E depois cometeu erros defensivos, né, com trocas, com erro de passe, de sair jogando e entregar a bola para o Flamengo. O Grêmio estava muito assustado também pela marcação do Flamengo, então o Grêmio pegava essa bola e errava muito esse passe na construção. Carbajo fez um jogo horroroso, não conseguia acertar uma. O Reinaldo acaba entregando a bola no pé do Wesley, que antecipa, na verdade, e dali sai o primeiro gol do Flamengo, num contra-ataque em que você deixar o Bruno Henrique e o Gabigol no contra-ataque é covardia. Eles se entendem muito bem. E ali, com 3 zagueiros, você não pode dar esse mole, né? Porque aí o Kahneman sai, acata de um,
O Bruno Vini e o Bruno Alves eles estão cercando o Gabigol. O Bruno Henrique ataca o espaço nas costas do João Pedro sozinho. O Bruno Vini sai no Bruno Henrique. O Bruno Henrique toca pro Gabigol. O Gabigol tá já sozinho na frente do Grando para fazer o gol. Poderia ter sido 2-0 ainda no primeiro tempo por conta de um pênalti. Da mesma forma, tá? Dava desespero ver como torcedor que o Flamengo trocava passes, trocava de posição e o Grêmio ficava correndo que nem uma barata tonta atrás dos caras enquanto eles iam encontrando espaços na defesa do Grêmio. E dessa forma, a bola chega até o Everton Ribeiro, que vai dar um toquinho, o Bruno Alves chega com o bração aberto, pênalti, o Klaus marca, indiscutível, o Gabigol vai lá e o Grando defende. Ali o Grêmio voltava pro jogo, porque ali já estava, a vaga já teria sido perdida, como já está, no primeiro tempo, naquele pênalti do Gabigol. E o Gabigol dificilmente errava pênalti, né? Ele até tá com um retrospecto ruim recente, mas o Grando foi muito bem porque ele espera o Gabigol até o último instante, e aí ele não consegue força, né, para deslocar o goleiro. E aí o Grando faz a defesa. Poxa, ali o Grêmio poderia voltar para o jogo, buscar um empate, uma virada, sei lá, mas enfrenta muitas dificuldades. Porque o Flamengo, cara, o tempo inteiro trocando passes com a bola no chão, Vitor Hugo jogando muito, o Arrascaeta até nem foi o jogo brilho do Arrascaeta, mas ele distribui o jogo. Acho que o Everton Ribeiro até jogou melhor, o Thiago Maia ali muito bem na contenção, Fabrício Bruno jogou um absurdo, assim, o Suárez ficou sempre preso ou no Fabrício Bruno ou no Léo Pereira, ou nos dois, inclusive, né? Ele tinha sempre muita dificuldade ali para poder, porque a bola já chegava, o Grêmio não construía, não chegava com muita gente ao ataque. Algumas vezes isso até aconteceu, mas aí o Flamengo se defendeu muito bem. O Matheus Cunha não tem defesa, a não ser essa que eu falei no erro de saída de bola do Vijaçante. De resto, o Grêmio tentava chegar, mas a defesa do Flamengo sempre muito bem posicionada. O Flamengo, que normalmente deixa espaços, deixou um menos dessa vez. E o Grêmio também não teve a capacidade de atacar um pouco mais em conjunto, compactado, para oferecer ao Suárez pelo menos uma parceria. Em vários momentos ele ficava sozinho disputando com os zagueiros e a bola sobrava, batia e voltava, né? Ele saindo da área, como é da sua característica, buscando o jogo, essa construção, facilitava um pouco, mas nem sempre ele conseguia. Claro que no segundo tempo tudo muda. Antes ainda do intervalo, o Renato faz uma alteração, porque tá perdendo o jogo, já tinha tomado o pênalti, e aí poderia ter sido 2-0, no ufa, no sufoco ali o Grando defende, mas ele entende que precisa abrir mão de um defensor para tentar agredir um pouco mais o Flamengo, criar mais problemas para o Flamengo do que simplesmente ficar correndo atrás da bola. E aí eu acho que ele faz uma escolha acertada, embora eu ache que o Grêmio tenha um sistema consolidado de 3 zagueiros e ali você acaba ficando mais exposto, é inegável, né, que você precisa, num confronto eliminatório, tá perdendo em casa, buscar o resultado. Aí você tem que buscar o diferente. Então eu não vou condenar o Renato por essa escolha, não. E o Ferreirinha entrou bem, tá? O Ferreirinha entra antes do intervalo para, obviamente, prender a bola pelo lado do campo, fazer suas jogadas individuais, e acho que ele foi um jogador super importante no jogo, porque o Grêmio, quando tem algum protagonismo no ataque, é através dos pés do Ferreira. Vem o segundo tempo e com 14 minutos o Kahneman é expulso. Ele já toma um cartão amarelo por deixar o braço no rosto do Gabigol e depois dá uma pegada com um cartão amarelo. Ele já estava fora do jogo de volta, já estava fora. Aí ele tá pendurado no jogo, ele já tá suspenso pro jogo da volta, tá pendurado no jogo com o amarelo e dá um carrinho daquele jeito no Everton Ribeiro. Aí fica difícil, né? Acaba sendo expulso, deixando o time na mão. O Grêmio ali naquele momento tinha só 2 zagueiros e aí o Renato tem que sacrificar o Cristaldo para colocar o Gustavo Martins, mais um zagueiro. E é óbvio, né? Se já estava difícil, ali o Grêmio ficou com 10 jogadores contra 11 do Flamengo que estavam. O Flamengo trocou mais de 600 passes no jogo, com uma precisão de passes absurda. O Flamengo fez um jogo espetacular, maravilhoso. Assim, tecnicamente, coletivamente, de aproximação. Acho que tudo que o Sampaoli idealizou na vida dele deu certo nesse jogo. O Sampaoli simplesmente conseguiu colocar nesse jogo contra o Grêmio tudo que ele imagina sobre futebol. Para muitos foi a melhor atuação do Flamengo na temporada e especialmente sob o comando do Sampaoli. Parabéns, viu, Grêmio? Porque assim, o Grêmio, as coisas não deram certo pro Grêmio, tem a expulsão do Kahneman, mas o Renato vai pra entrevista e o que ele faz? Ele reconhece, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Flamengo foi superior. E aí, no segundo gol, Felipe Luiz por dentro de novo, encontra um passe pro Arrascaeta, que toca no
no Thiago Maia, que faz um chutamento, né? Um chute cruzado, um cruzamento com chute, sei lá o quê. O Gabigol só olha a bola passar na frente dele e ela morre no fundo da rede. O Wesley fez um partidaço lateral direito. O Felipe Luiz jogando por dentro. O que eu vou falar? O Flamengo foi muito superior. O Pedro... Aí o seguinte, aí depois o Grêmio faz algumas outras trocas, né? Entra o Natan, entra o Zinho, que é um menino de velocidade, que estava até fora dos planos, mas acabou voltando, porque o Grêmio está com dificuldade de elenco, é um menino da base. E o Flamengo coloca em campo o Alan, o Cebolinha e o Pedro. É complicado. É complicado. Pedro teve umas 2 ou 3 oportunidades para fazer mais um gol. Uma delas na frente do Grando, ele chuta errado. O Everton Ribeiro tem uma finalização depois que o Grando acaba pegando. O Grando até evitou o pior. Acho que evitou o pior. O Flamengo teve mais volume depois. E aí, cara, era aquela coisa de ataque contra a defesa. O Grêmio tentou dar algumas escapadas com o Ferreirinha. O Vijaçante acho que jogou aquilo que pôde, né, sozinho ali no meio campo, porque o Carbajo teve uma noite terrível. O Cristaldo saiu cedo do jogo. Então, assim, o Grêmio não conseguiu encaixar o seu jogo e, por outro lado, o Flamengo fez a sua melhor atuação da temporada. O que poderia dar? 3 ou 4 ao natural. Esse era o placar verdadeiro do jogo. Diferentemente do que eu falei aqui na partida no Maracanã, em que o 3-0 para o Flamengo foram de um jogo muito efetivo do Flamengo, porque o Grêmio criou chances para empatar o jogo, até vencer o jogo em determinado momento. Dessa vez não. Dessa vez não. O Flamengo jogou para vencer, para golear, e o Grêmio escapou de uma goleada histórica. Porque se o Gabigol faz aquele segundo gol de pênalti ali no primeiro tempo, eu não sei o que poderia ter acontecido. A tendência, enfim, era possivelmente um novo 5-0. Felizmente isso não aconteceu. Não pela vaga, pela humilhação mesmo. Pelo ambiente que foi criado, pelo Flamengo ter superioridade sobre esse Grêmio nos últimos anos. O Grêmio não consegue vencer isso. É uma dificuldade. Jogava em casa e mesmo assim foi extremamente batido pelo seu adversário. Agora, a entrevista do Renato ela foi muito consciente e eu quero falar sobre isso. Porque a gente caiu na realidade, né, gente? Eu já falei isso quando o Grêmio toma o 3-0 para o Flamengo e o 4-1 para o Palmeiras. Quando o Grêmio enfrenta equipes assim, o Grêmio entende a sua realidade. Que eu tenho noção de que o torcedor, quando ele gera uma expectativa, é óbvio que a gente se ilude com uma possibilidade maior. Faz a gente sonhar com algo além do que é permitido, do que é provável. Mas o Grêmio está numa temporada de reconstrução e a gente custa entender isso, porque, obviamente, né, chega vice-líder do Brasileiro. Entre os 4 melhores da Copa do Brasil, você, obviamente, vai esperar algo mais. Quando você contrata um jogador do nível do Suárez e o Grêmio vira manchetes no mundo inteiro, você pensa, poxa, voltamos a ser grande. Nunca deixamos de ser, mas assim, retomamos o nosso tamanho, a nossa identidade. Mas ainda assim, temos um limite. E o Grêmio, apesar de ter feito ótimas contratações, esbarra num claro limite de elenco, de carências no elenco, em que a janela não conseguiu repor, não só por uma questão financeira, porque é difícil mesmo contratar. Depois de se fazer um time inteiro do zero, é claro que algumas peças vão faltar. E quando você enfrenta um adversário como o Flamengo, que tem um elenco estelar, isso fica cada vez mais claro, isso fica mais palpável. Então o Grêmio tem uma realidade de fazer o máximo de pontos possíveis no Brasileiro, de brigar pelo G4. Ser campeão brasileiro é um sonho. É uma ilusão, porque o Botafogo, enfim, não tá dando brecha, mas nem é o Botafogo. O Campeonato do Grêmio nem é com o Botafogo, e eu diria que não é nem contra Flamengo e Palmeiras, que vão melhorar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai ter só essa competição, mas o foco é G4. É isso que o Grêmio precisa fazer. O Renato disse isso e eu concordo. O grande título, o grande troféu diante de tudo que aconteceu do ano passado para cá é o Grêmio chegar numa Libertadores no ano que vem. E aí a gente pensa, né, em reposições pontuais, faz um planejamento um pouco mais a médio e longo prazo. Era muito difícil na primeira temporada vinda da Série B, com um time praticamente do zero, do Grêmio já conquistar um título importante como a Copa do Brasil. A gente sonha, mas um jogo como esse nos mostra a dura realidade. Então, assim, muita calma nessa hora. Acho que o Grêmio tem que entender os seus erros, os gols perdidos, a falta de marcação no meio, repensar o esquema, não sei, algumas características, reforços pontuais que precisam vir e entender que perdeu para um grande adversário e para um time melhor. Arbitragem, o Renato elogiou o Klaus, acho que ele
pecou no critério em um lance ou outro, talvez não dá o cartão para o Everton Ribeiro, numa falta no Viraçante, mas mais do que isso, o pênalti foi bem marcado, a expulsão do Kahneman foi correta, tem o gol do Suárez lá, que ele faz um gol com a mão, né, e fica reclamando, mas ele já tinha apitado, né, porque o Suárez já estava dentro da área, enfim, questões menores. Ele deixou o jogo jogar, deixou o jogo correr e não acho que tenha interferido na partida, embora muitos gremistas estejam reclamando, eu não vou entrar nessa porque acho que no contexto do jogo o Grêmio perderia de qualquer forma. E aí, o que vocês acharam da partida? Agora no Maracanã, honestamente, vamos lá cumprir tabela, né? O Grêmio acreditar sempre, né? Mas assim, imaginar que a gente vai fazer 2-0, levar para pênaltis ou 3-0 no Flamengo no Maracanã é um pouco demais. Acho que o Grêmio tem que entender a sua realidade. Mas enfim, vamos lá disputar, competir, ver o que acontece e focar no brasileiro, que é o que nos resta. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!